vai falar hoje sobre o candelabro, não é? O castiçal, o candeeiro, a origem desse nome. E a gente entende isso porque está estudando o santuário, que a gente precisa ter noção, conhecimento da verdade, ter o entendimento renovado para que a nossa fé seja firmada na verdade, que é a palavra de Deus. O Salmo 77:13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho de Deus está no santuário. Então, se a gente quer saber o caminho que deve andar, a gente precisa entender o santuário. Desde o pátio até o lugar santíssimo, a gente precisa ter entendimento sobre isso. Porque a gente é santificado pela verdade. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós precisamos entender a palavra de Deus para que possamos ser livres dos enganos e engodos que estão por vir sobre esse mundo no tempo final. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui, abrir a palavra de Deus, abrir o espírito de profecia, somente palavra de Deus e espírito de profecia, para que sejamos instruídos na verdade do Senhor. O pastor já orou, mas eu vou chamar você para orar mais um pouquinho. Inclina a sua fronte e vamos falar com Deus mais um momentozinho. Pai querido, obrigada por esses momentos que nos concedes a oportunidade de abrir a tua palavra e entendermos a tua verdade. Na tua verdade está expressa a tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Cada um de nós que já estamos aqui, aqueles que estão entrando e vão entrar, purifica-nos com o sangue de Jesus e nos ajuda, concedendo-nos a unção do teu Espírito, para que a verdade encontre espaço na nossa vida e torne-se alimento na nossa vida. Fala conosco, Santo Espírito, nos ilumina, nos guia nesse estudo. A boca é de Selma Sobral, a mente é de Selma Sobral, mas que sejam teus os pensamentos, tuas as palavras, e que os nossos ouvidos ouçam a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, olha, nenhuma linguagem humana pode descrever a glória do cenário apresentado dentro do santuário. O caminho de Deus é o santuário. Cada móvel e objeto ali presentes tinham um objetivo específico e eram só um pálido reflexo, aqueles objetos ali, aquelas mobílias, um pálido reflexo dos esplendores do templo de Deus no céu. O seu simbolismo, cada objeto que estava ali, apontava para as fases do ministério de Jesus no santuário celestial. E o povo precisava compreender isso, e nós precisamos compreender isso. E os objetos, eles estavam também relacionados com doutrinas fundamentais para a compreensão do plano de salvação. Às vezes a gente quer se bastar só com saber que Jesus nos salvou, mas a gente precisa entender o caminho percorrido por Jesus. Se nós nos dizemos seguidores de Jesus, nós vamos ter que percorrer o mesmo caminho. E para isso precisamos entender as doutrinas fundamentais para a compreensão do plano da salvação. E por isso o santuário tornou-se o foco dos ataques do inimigo de Deus, o foco dos ataques de Satanás, que ele procura desviar a atenção das pessoas para um sistema falso de adoração. E quando nós não temos noção do caminho de Deus, que é o santuário, facilmente a gente tenta adorar a Deus, mas não em espírito, em verdade, da forma estabelecida por Deus. Entre os 3 objetos que ficavam no lugar santo, a gente já estudou que estava no pátio, não é? Estava ali o altar de holocausto, representando a justificação de Jesus, a obra que nos justifica. Estava ali também a pia, onde há uma lavagem regeneradora, representando a obra do Espírito Santo, de agora, uma vez que somos perdoados, o Espírito Santo agora vai limpar o nosso coração
da inclinação para os pecados, vai nos purificar, e a gente percorre agora, atravessa uma segunda cortina, a gente entra no lugar santo, já estudamos ali a mesa com os pães, estudamos o altar de incenso, e agora nós vamos estudar o candelabro do santuário. Muito importante para nós. O candelabro era o castiçal de ouro, ou candeeiro de ouro, ele estava presente ali no lugar santo, entre os 3 objetos. E a ordem de Deus, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 37, os versículos 17 a 24, está também descrito em Êxodo 25, 31 a 40, mas nós vamos ler o 37, Êxodo 37, está de uma forma mais clara para nós, 37, 17 a 40, Êxodo 37, 17 a 40, a gente vai ver aqui a descrição do candelabro, ele aparece aí. Diz assim: fez o candelabro de ouro puro, era ouro puro, entendeu? De ouro batido fez o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices e as suas flores e os seus botões formavam com ele uma só peça. Então veja quantas coisas tinha no candelabro, mas era tudo uma peça. Dos seus lados saíam 6 hastes, 3 de um lado do candeeiro e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices em forma de amêndoas, com botões e flores. Igualmente na outra haste, tinham os mesmos 3 cálices em forma de amêndoas, com botões e flores. Assim fez com as suas hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices em forma de amêndoas, com botões e flores. E a gente vai entender isso, esse candelabro mesmo, que era a haste principal. Um botão estava debaixo do primeiro par de hastes que saíam do candelabro, um segundo botão debaixo do segundo par, e um terceiro botão debaixo do terceiro par, 6 hastes ao todo. Os seus botões e as suas hastes formavam uma peça só, com o candelabro. Tudo era uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez-lhes 7 lâmpadas, e os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. Então a gente vê a descrição aqui de como era o candelabro. Era uma peça de ouro puro, não é? E ali todos os detalhes que depois você estuda aí sozinho e procure entender cada utilidade e o que apontava cada peça que fazia parte desse candelabro. Aliás, era uma peça só que incorporava essa peça. Candelabro, o castiçal, o candeeiro, ele vinha de uma palavra hebraica chamada menorá, e deriva de um verbo. Esse verbo menorá significava flamejar e brilhar, de um verbo que significava flamejar e brilhar. Então, menorá é flamejar e brilhar, é dela que vem a palavra candelabro. Então, aí no Antigo Testamento, a gente vê sendo usado para candeeiro, candelabro, castiçal, a palavra menorá, que significa flamejar, brilhar. O termo hebraico menorá, ele significa o candelabro de ouro do tabernáculo e depois do templo de Salomão. Então, é uma palavra específica para ser usada como candelabro do tabernáculo de Deus. No Novo Testamento, a palavra, vai lá em Hebreus, no capítulo 9, a palavra Hebreus 9, a palavra grega usada para candelabro era, eu não sei bem pronunciar, eu acho que é liquínia, é usada para se referir a menorá no tabernáculo do Antigo Testamento. Então, Hebreus 9:2, a palavra de Deus revela, quando ele fala do candelabro aqui, foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro. Quando ele usa essa palavra candelabro, ele já não usa menorá, mas significa menorá. Ele vai usar liquínia, que significa também flamejar e brilhar. Então, a figura do candelabro
também aparece associada à igreja no livro do Apocalipse. A gente viu lá em Apocalipse, vê no Apocalipse capítulo 1, versículo 20, a gente vê falar das igrejas, dos candelabros, não é? Que havia nas igrejas. Todo o santuário era iluminado pela suave luz que provinha do candelabro de ouro puro. Não havia outra luz, não havia janelas, todo o santuário era iluminado pela luz do candelabro. O que significa a luz do candelabro? O que é que tem que ver conosco? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8, no versículo 2. João 8, 2. O que é que significa a luz? A palavra de Deus, o próprio Jesus, nos revela. João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz a luz encontrada nas páginas sagradas de sua palavra e que ilumina o cristão. O candelabro representa a própria pessoa de Jesus, que é a luz do mundo. O Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos de luz e Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho, está representado no candelabro do lugar santo, do santuário. Ele mesmo falou que seria através do Espírito Santo. Ele é a luz do mundo, mas ele mesmo falou que seria através do Espírito Santo que as pessoas seriam levadas a ele, Jesus, para serem iluminadas e salvas. Você entende? Há uma harmonia entre Jesus e o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14 mesmo, os versículos 17 e 16, ou 16 e 17, o Senhor Jesus diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não recebe, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Jesus diz assim: Eu vos enviarei um outro Consolador. E ao usar essa palavra outro, Jesus, em grego, usa a palavra allos. Allos significa outro, mas da mesma espécie, exatamente igual. Desta forma, Jesus estava enfatizando que o Espírito da verdade, o Consolador, prometido e que viria para nos consolar e estar conosco, ele seria exatamente igual a ele. Ou seja, o Espírito Santo é também a luz do mundo. O Espírito Santo viria e vem sobre nós como a luz do mundo, trazendo a luz que é Jesus, para que nós possamos refletir para o mundo. Os discípulos foram confortados com essa promessa, de que não estariam sozinhos tateando na escuridão do mundo. Quem não se aproxima de Deus e não busca o batismo com o Espírito Santo, vai tateando no mundo, um mundo que jaz nas trevas do maligno. O Espírito Santo, ele está conosco. E os discípulos entenderam, quando Jesus usou a palavra allos, que o Espírito Santo seria dado também como a luz do mundo, que eles não estariam sozinhos em momentos difíceis, que a escuridão desse mundo não obscureceriam o caminho a seguir. Ele estaria, o Espírito Santo, iluminando-os, dirigindo-os na missão e na obra a eles confiados por Deus, a obra, a missão de pregar o Evangelho. Queridos, é trabalho do Espírito Santo manter a graça de Cristo sempre presente e acesa para o cristão, clareando o seu caminho.
nós não temos como andar e percorrer o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, mas nós não temos como caminhar nesse mundo sem o seu representante legal, que é o Espírito Santo, que se tornou a luz do mundo e se torna a luz para o meu caminho e para o teu caminho. A Bíblia também é chamada de luz para refletir a Cristo e foi produzida pelo Espírito Santo para nos guiar, a palavra de Deus, nos guiar com segurança em direção a Canaã celestial. Também é significativo, queridos, que a menorá era um candelabro de 7 hastes. Havia 7 hastes no candelabro. A gente leu isso lá em Êxodo. 7 hastes. E cada uma dessas hastes era alimentada por um azeite puro de oliva. Está lá em Êxodo 27 e 20. Você pode conferir isso daí. Êxodo 27 e 20. A palavra de Deus diz assim, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candelabro, para manter a lâmpada acesa continuamente. A lâmpada que iluminava, a luz que iluminava todo o santuário, provinha do azeite puro, representando a obra e o ministério do Espírito Santo. O azeite é mais uma das figuras que apontam para o Espírito Santo. Para se manter as lâmpadas continuamente acesas, era necessário manter as lâmpadas constantemente cheias de azeite. A eloquência humana, a inteligência humana, as estratégias humanas não mantêm acesas as nossas lâmpadas. As virgens loucas de Mateus 25 experimentaram isso e vão experimentar. Aqueles que continuam apostando que podem ser luz para o mundo por causa das suas habilidades. As lâmpadas precisavam estar constantemente cheias do azeite e nós precisamos estar constantemente cheios do Espírito de Deus. É interessante que o fogo que acendia essas chamas das lâmpadas era tirada do altar de incenso e que por sua vez era provavelmente alimentado com o fogo tirado do altar de holocaustos que foi aceso pelo próprio poder de Deus. Quando foi inaugurado o santuário por Salomão, na oração desce fogo do céu, fogo desceu do céu. E nunca mais aquele fogo se apagou. Então, para se manter o altar de incenso, que a gente estudou, já aceso, se tirava uma brasa lá do altar de holocaustos. E para se manter acesa as lâmpadas, se tirava o fogo do altar de incenso. Eles tiravam a brasa de um altar para alimentar outro altar, e esse outro altar de incenso alimentava o candelabro. Em 1 Coríntios 6, 19, a palavra de Deus nos chama de santuários de Deus. 1 Coríntios 6, 19. A palavra de Deus chama a mim e a você de santuários. Diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Eu e você somos o santuário de Deus hoje na terra. Santuário que Ele fez para habitar. Assim como o candelabro que estava dentro do tabernáculo era aceso com o fogo tirado do altar de incenso. Mas esse fogo só permanecia aceso por conta da alimentação pelo azeite do Espírito. Assim também, nós só permaneceremos acesos como lâmpadas do Senhor, se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Se estiver sendo alimentado diariamente o nosso
coração, o templo da nossa alma estivesse sendo alimentado pelo azeite do Espírito, como no santuário erguido pelas mãos humanas. A ordem era para se manter as lâmpadas cheias de azeite, para que não se apagasse a luz do candeeiro, do candelabro, do castiçal, da menorá. A ordem para nós hoje é enchei-vos do Espírito, conforme Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Se você quer a luz de Deus resplandecendo através de você de forma intensa, você e eu precisamos encher-nos do Espírito a cada instante. Não é um verbo no passado, é um verbo que indica continuidade. Enchei-vos é uma ação contínua. O azeite que eu estou recebendo hoje, ele é pouco para a obra de amanhã, a cada dia. Por isso existe a Sala 57. Como um apelo de Deus àqueles que querem fazer parte da geração que ilumina esse mundo com a glória de Deus. Faz o apelo para que sejamos cheios do Espírito de Deus. Enchei-vos a cada dia. Esforce-se muito, como diz lá em Josué. Esforce-se, mas não é pouco, não. Esforce-se de forma sobrenatural para receber diariamente e constantemente o batismo do Espírito Santo. E diz mais a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Extingar o Espírito, apagar o fogo, é deixar de alimentar a alma com relacionamento íntimo com Deus. É abrir mão do azeite que está sendo oferecido de forma abundante por conta das correrias desse mundo, dos prazeres desta terra, por conta dos juízos pessoais, das opiniões pessoais. Não extingais o Espírito Santo. Pastor, solta o segundo slide. Nós vamos entender que necessitamos urgentemente de que a nossa alma esteja sempre cheia do Espírito de Deus. As lâmpadas da alma devem ser espevitadas, acesas e alimentadas. Devem ser supridas com o óleo da graça. Esse óleo da graça não são as emoções. A gente não precisa ter as nossas lâmpadas alimentadas pelas fortes emoções, pela aprovação humana. A gente não precisa ter pelo sentimentalismo alimentando. O que tem que alimentar as lâmpadas da nossa alma é o óleo da graça. Deve-se tomar toda a precaução para evitar toda a decadência espiritual. O que é que leva os filhos de Deus a uma decadência espiritual? O afastar-se do Espírito de Deus e da fonte que nos enche do azeite. O julgar de só menos importância momentos que nem esse na presença de Deus, sendo alimentados pelo azeite do Espírito. Deixando pouco tempo para recebermos o azeite do Espírito Santo. Colocando no lugar da prioridade o que é importante. Tem coisas que são importantes nas nossas vidas, mas não devem ser consideradas prioridades. A prioridade do cristão hoje, do seguidor de Jesus. Cristão é seguidor de Jesus. Aquele que anda no caminho que ele andou, e o caminho dele está no santuário. É tempo com Deus. Pela oração, pelo estudo, pelo louvor, pela missão. Para que o dia do Senhor, continua o Espírito de profecia a dizer, para que o grande dia do Senhor, não nos surpreenda como um ladrão de noite. Evite aquilo que lhe leva à decadência espiritual. Continua o Espírito de profecia dizendo, devemos obter diariamente, irmãos, é diariamente, não são dias alternados. A sala vai entrar de férias. Mas nós não podemos entrar de férias no nosso relacionamento com Deus. A sala vai entrar de férias. Aproveite, estude mais. Ouça mais, leia mais, louve mais, pregue mais. Devemos obter diariamente uma viva e profunda experiência
na obra de aperfeiçoar um caráter cristão. Aperfeiçoar um caráter cristão é caminhar o caminho do santuário, é entrar no lugar santo, contemplar o caráter de Cristo, nos alimentarmos da sua palavra, termos uma vida mais devocional de oração e diante do candelabro, estarmos dispostos cada instante a sermos cheios do Espírito Santo, pagando o preço para isso, o preço da renúncia que Jesus nos convida. Quer me seguir? Quer me seguir? Renuncie-se a si mesmo, negue-se aos seus interesses nesse mundo que não são essenciais. Negue-se, tome uma cruz onde você vai crucificar o velho homem com suas inclinações, onde você vai chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero isso na minha vida, eu gosto, Senhor. Eu gosto disso que me faz mal porque me afasta de ti, Senhor. Eu vou sofrer, eu estou sentindo até depressiva porque vou abandonar isso, mas eu quero pagar esse preço, Senhor. Eu quero crucificar na minha cruz o meu eu, para que não viva mais eu, mas que a luz do mundo brilhe através de mim para este mundo. Devemos receber diariamente o santo óleo para que o possamos transmitir aos outros. Nossa eloquência não transmite aos outros o verdadeiro caráter de Cristo. Eloquência sem uma vida transformada não tem poder de transformação na vida do outro. O que nos faz ser luz do mundo é abrigar a luz do mundo no nosso coração. Todos os que quiserem podem ser faróis para este mundo. Se você quer, diga amém. Levante sua mãozinha aí. Você quer ser luz, farol para este mundo? À disposição. Há agora necessidade de muita oração, irmãos. Cristo ordena: orai sem cessar. Você quer ser luz, um farol para este mundo? Orai sem cessar. Há agora necessidade de muita oração, porque a oração nos aproxima de Deus e afasta as trevas desse mundo. Não é oração só para pedir as coisas, é oração de consagração, é oração de reconhecimento diante de Deus de que somos incapazes. Orai sem cessar. Isto é, conservai o espírito elevado a Deus, a fonte de todo poder e eficiência. Testemunhos para ministros. Eu e você precisamos conservar as lâmpadas acesas. E para isso precisamos orar muito mais. É os pés no chão, mas os olhos no alto, no nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ser cheios do Espírito Santo, para que a sua luz não se apague. Devemos estar a nos encher, e assim de fato nós possamos ser luz para o mundo, como diz lá em Mateus, no capítulo 5, ali no Sermão do Monte, no capítulo 5, os versículos 14 e 16, Jesus fala assim, Mateus 5, versículos 14 e 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. A gente leu antes que Jesus fala, Jesus era a luz do mundo, agora ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No versículo 16 ele diz: assim resplandeça a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos como a lua, sabe? Nós não temos luz própria. A luz que resplandece através de nós é uma luz proveniente da presença de Jesus entronizado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós só podemos brilhar e sermos faróis de Deus para este mundo quando a luz de Deus habita em nós. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos resplandecer a luz de Deus para esse mundo. A lua, sem o brilho do sol, ela não aparece. Sem o brilho de Jesus,
as nossas obras não aparecem para glorificar o nome de Deus. Obras são para glorificar a Deus, não são para justificar. Obras provêm de um coração já justificado, perdoado, purificado, onde a palavra de Deus é ordem por causa da fé de Jesus, onde há uma vida de oração e consagração. Então a luz do Espírito que está fazendo a obra em meu coração transparece. Queridos, além da função utilitária de iluminar a natureza da luz brilhando constantemente ali no lugar santo, no lugar santíssimo também, porque a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ela não ia até o teto. Simbolizava também aquela luz ali a brilhar constantemente no lugar santo através do candelabro. Simbolizava também a eterna entrega, compromisso de Deus em conceder vida e luz ao seu povo. Não só representa para nós que o Senhor brilha através de nós, que é Ele que ilumina os nossos caminhos, que é o Espírito Santo representado no azeite que faz essa luz brilhar, mas simbolizava também a eterna entrega de Deus em nos conceder vida e luz. Olhando para o candelabro, a gente se recorda de que é Deus que nos dá essa luz, e o nosso coração se enche de gratidão. É Deus que nos dá vida ao seu povo, especialmente pela encarnação e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Êxodo 25:40, que a gente já leu, Deus disse a Moisés que o candelabro, aliás, a gente não leu Êxodo 25:40, não. O candelabro, ele deveria ser aceso, deveria ser feito segundo o modelo que tinha sido feito. 25:40 diz assim, Deus fala para Moisés, vê que os faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O candelabro deveria ser feito especificamente segundo o modelo que foi mostrado por Deus. O desenho do candelabro de ouro era formado em torno de uma haste central, com 3 ramos de cada lado. Eu acho que é o slide seguinte, pastor, que mostra essa figura do candelabro. Isso. Então, esse desenho do candelabro, ele era de ouro puro, fino, batido, formado aí, você vê uma haste principal, a do meio, uma haste central, e sai de cada um dos seus lados 3 ramos, totalizando assim ao todo 7 hastes. E parecia uma árvore. Apesar de a descrição da menorá ser bem detalhada no texto bíblico, é difícil determinar com exatidão como era a sua aparência, se era assim arredondado, ou se era, eu não sei, eu só sei que lembrava e que tinha o propósito de lembrar uma árvore. A sua aparência está descrita em Êxodo 25, você pode olhar depois, os versículos de 31 a 40, e também Êxodo 37, de 17 a 24. Mas parece que sua forma sugeria uma amendoeira que florescia. Porque a palavra de Deus, quando a gente leu, lá em Êxodo 37, ele fala dessas flores, 37, os versículos de 17 a 24, ele fala aí dessas 3 cálices em forma de amêndoas em botões e flores. Então, lembrava uma árvore. E parece que sua forma sugeria, mesmo pelo que se fala, uma amendoeira que florescia. Alguns comentaristas e estudiosos acreditam que talvez isso estivesse relacionado ao provável símbolo da amendoeira como representação da nova vida. A amendoeira representa uma nova vida. Isso porque ela era a primeira árvore que florescia no fim de janeiro na Palestina. Era um recomeço. Desses desenho era típico das árvores retratadas na arte antiga do Próximo Oriente, região conhecida, né?
no antigo Próximo Oriente, o doutor Rodrigo Silva, ele diz que artisticamente a árvore significava vida, prosperidade, produtividade. Então, o candelabro, a menorá, significava vida, prosperidade e produtividade. Olhando para os braços do candelabro, você vê aí como se fossem ramos do tronco central, sai do tronco central. Esse tronco central representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Encontramos amêndoas. Veja, em cada haste, você vê 3 botões de folha, de flores de amêndoa, amendoeiras. São 3 em cada haste, totalizando aí 9 amêndoas de cada lado. Na ponta de cada uma das 7 hastes, havia uma base em forma de taça. E dentro dessa taça era colocada o azeite. E para executar a tarefa relacionada ao candelabro, os sacerdotes usavam espevitadeiras e apagadores. Esses utensílios eram também feitos do mesmo ouro da menorá, ouro puro. Agora tem uma curiosidade, você pode me acompanhar, eu peguei essa figura aí e tentei colocar para facilitar o nosso estudo. Existem 9 frutos do Espírito, lá em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ver aí, conhecemos muito bem, dos versículos 22 a 23, nós vemos os frutos do Espírito. E a gente vai ler contando. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e o que mais? E mansidão. Domínio próprio e domínio próprio. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Os frutos, o fruto que compõem o fruto do Espírito Santo. São 9. E é interessante que de um lado aparecem as 9 flores da amendoeira. Aparecem 9 amêndoas, representando os 9 frutos do Espírito Santo, que os seguidores de Jesus, que devem estar presentes na vida daqueles que se unem a Cristo e recebem o hóspede celestial, o Espírito Santo, no templo de suas almas, para refletirem a luz do céu ao mundo. Mateus 5,16, a gente viu isso, para que eu reflita a luz de Cristo ao mundo, que eu seja luz do mundo, que eu seja farol do mundo. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo. E através dos frutos, eu vou iluminar o mundo. Mas existe também 9 dons do Espírito Santo que edificam a igreja de Deus. 9 dons do Espírito de Deus que vai edificar a sua igreja. 1 Coríntios 12. Nós vamos encontrar aqui em 1 Coríntios 12 também 9 dons que edificam a igreja. Então, de um lado, os 9 frutos que edificam os seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo, para darem a mensagem de salvação ao mundo. O cristão precisa receber os frutos do Espírito Santo. Só assim ele pode brilhar neste mundo de trevas. E para que a igreja cumpra também o seu papel, o seu ministério de iluminar o mundo, a igreja precisa também receber os 9 dons do Espírito Santo. Hebreus 12, versículos de 8 a 11 diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre, a todos. Ora, o corpo não é um só,
Aonde foi? Eu acho que eu me equivoquei. É 8. É de 8 a 11, desculpa. Eu estava lendo de 12. 12 era o capítulo. É 8. Versículo 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim. Vamos ler o 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para a edificação da igreja, para a proclamação da palavra de Deus. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a palavra é dado a fé. A outro pelo Espírito dons de curar. A outro pelo Espírito operação de milagres. A outro a profecia. A outro discernimento dos Espíritos. A outro variedade de línguas e a outro interpretação das línguas. 9 dons dados à igreja para cumprimento da sua missão. 9 dons, 9 frutos dados aos seguidores de Jesus para o cumprimento da sua missão nessa terra. A amêndoa é uma figura que aponta para a frutificação. A gente vê isso lá em Números, no capítulo 17, no versículo 8, 17, 8, diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão pela casa de Levi havia florescido, os botões que haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Amêndoas implica em frutificação. Se a igreja de Deus se submete ao batismo do Espírito Santo, obedecer à verdade, a igreja de Deus se torna frutífera. A igreja de Deus recebe do Senhor os dons para cumprir a missão e a prosperidade, a frutificação da missão. Se os filhos de Deus se colocam sob a unção do Espírito Santo, recebendo diariamente esse batismo, os filhos de Deus igualmente recebem a porção do Espírito de Deus, trazendo com ele os seus frutos, e através desses frutos, como diz Jesus lá em Mateus 5,16, as obras são vistas, as obras que o Espírito Santo faz através de nós, e o mundo, as pessoas veem e glorificam a Deus. O candelabro ao todo era constituído de 7 hastes que nós vimos aí. O que significa o número 7? O que significa ter 7 hastes? 7, ela leva a ideia, o número 7, de completude, inteireza, de plenitude. É o envolvimento em plenitude da presença do Espírito Santo sobre a obra de Jesus e sobre a obra da sua igreja e sobre a obra dos seguidores, dos seus seguidores. É a plenitude. Jesus foi plenamente tomado pela presença do Espírito Santo e ele dizia: as obras que eu faço, não faço por mim mesmo. O que é a plenitude do Espírito Santo? Você já se perguntou o que é ser plenificado pela presença do Espírito Santo? Vai lá em Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2, e a gente vai entender o que foi que aconteceu com Jesus quando ele foi batizado e orou e saiu ali das águas. Algo tremendo aconteceu com Jesus. Ele recebeu a plenitude do Espírito Santo naquele momento. E o que é que significou isso? Jesus ia iniciar seu ministério e ele precisava da plenitude do poder do alto, como homem. O mistério, homem-Deus, mas o Deus presente em Jesus não agia, era o Espírito Santo que agia através dele. E para isso, está revelado em Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Agora veja a plenitude do Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito, aí agora vem, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor.
São 7. O Espírito Santo é chamado de Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Jesus, a fé de Jesus, o temor do Senhor, a fé de Jesus, a palavra de Deus para Jesus era irretocável, imutável, eterna, perfeita e santa. Perfeita luz de Deus é a plenitude do Espírito Santo que repousou sobre Jesus. E essa mesma plenitude repousará sobre os filhos de Deus, aqueles que permanecerem fiéis até o fim. O Novo Testamento nos mostra não apenas a menorá, mas também o próprio tabernáculo e toda a sua mobília que apontava para Cristo. O Novo Testamento revela para nós isso, que não era apenas um objeto do Antigo Testamento, mas que esse objeto apontava para o próprio Cristo. O próprio Novo Testamento nos fala que a menorá apontava para Cristo. Para o crente de hoje, a menorá, o candelabro, o castiçal, o candeeiro, já é um objeto desnecessário, porque ele apontava para o antítipo, apontava para Cristo. Jesus, João, capítulo 1, versículo 9, Jesus, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, já veio ao mundo. O candelabro tornou-se desnecessário. A verdadeira luz é Jesus, ela veio ao mundo, está em João no capítulo 1, versículo 9. As lâmpadas da menorá tinham um caráter terreno e transitório. E um dia elas se apagaram. A menorá foi até perdida. Não se sabe onde está essa menorá, aquele castiçal, aquele candeeiro que ficava no lugar santo, não se sabe mais. As lâmpadas foram apagadas. Mas a luz de Deus para o seu povo, manifestada supremamente através de Jesus Cristo, jamais se apagará. Essa luz é refletida através da igreja e dos crentes quando vivem em união com Deus. A igreja recebendo os dons do Espírito para a sua missão e o crente recebendo os dons pela comunhão com Deus, recebendo o Espírito Santo e ele derramando sobre nós o amor de Deus, os seus dons, para que nós possamos manifestar ao mundo. Queridos, na Nova Jerusalém não haverá necessidade de candelabro. Não haverá. Porque, como diz Apocalipse 21, 23, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade. A menorá era para dar claridade ao santuário. Mas na Nova Jerusalém não vamos precisar de objetos para dar claridade. O texto sagrado, a palavra de Deus, Apocalipse 21, 23, diz que não vamos precisar, pois a glória de Deus vai iluminar a Nova Jerusalém. O Cordeiro é a sua lâmpada. Finalmente o Senhor ordenou em sua lei que Arão e seus filhos cuidassem do candelabro desde a tarde até a manhã. Está lá em Êxodo 27, versículos de 20 a 20, 21. Eles tinham que cuidar de manter o candelabro aceso. Essa obrigação deveria ser cumprida diariamente pelos sacerdotes, para que a lâmpada permanecesse acesa continuamente na tenda da congregação. Somos hoje os sacerdotes, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos hoje os sacerdotes e sacerdotisas do templo do Senhor. É a lâmpada do Espírito em nós que precisa ser acesa diariamente, ser abastecida diariamente, para que possamos permanecer no cumprimento da missão que o Senhor nos outorgou, brilhar para o mundo e através das nossas obras
consequentes da obra do Espírito no nosso coração, o mundo possa ser iluminado. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entende? Malaquias 1,6 ainda diz para mim e para você que nós somos sacerdotes. Malaquias 1,6. A palavra de Deus diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes. Nós somos esses sacerdotes. Sacerdotes eleitos pelo sangue de Jesus. É a obrigação nossa hoje, queridos, minha e sua. É obrigação nossa, de forma pessoal, mas também como igreja, formando a igreja de Deus nessa terra, a última igreja, mantermos acesas as lâmpadas do santuário de Deus nesta hora final, onde densas trevas estão a reinar no mundo que jaz no maligno. Último slide, pastor, por favor. O Senhor quer brilhar através de nós. A dispensação em que vivemos pode ser, a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem. Devem ser para os que pedem. Você entende? Os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Dispensação, queridos, significa, alguém pode não saber, dispensação significa a distribuição, a concessão. Então, a concessão do Espírito Santo é para aqueles que estão pedindo agora essa concessão do alto ao Pai pelo batismo do Espírito Santo. É condição para receber o Espírito Santo, pedir, bater, buscar, se esforçar. Mas não é se esforçar pouco não, como diz Josué, é se esforçar muito. Continua o Espírito de Profecia, no livro Testemunhos para Ministros, dizendo assim: pedi-lhe a bênção. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. Ore mais, estude mais, jejue mais, reconsagre-se mais, trabalhe mais. Isso é devoção a Deus. É nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso de revelar Cristo aos que se acham em trevas. O caminho é espinhoso, o caminho é apertado, queridos. Ninguém vai entrar pela porta estreita, andando pelo caminho largo. O Senhor não nos engana, é difícil, mas é feliz e glorioso por sabermos que ao passarmos pela porta estreita, haverá glória qual nunca imaginou a nossa mente humana. Feliz e glorioso de revelar Cristo aos que se acham em trevas. É a alegria tremenda que sente o nosso coração. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isto é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar para este fim. O Senhor espera conceder aos que pedem. Diz assim, o Senhor espera que lhe o peçamos. O Senhor está só na expectativa de que você busque, bate, peça, insista. Ainda não empreendemos essa tarefa com todo o coração. O que precisamos é da vivificadora influência do Espírito Santo. Você está disposto a receber o Espírito Santo e ser luz para esse mundo? Estude Lucas 11, versículos de 9 a 13. Se você está disposto, diga ao Senhor que assim o quer. Você quer brilhar em face das trevas desse mundo como luz que reflete a luz do mundo dentro de você, trazida pelo Espírito Santo, que é o próprio Jesus,
no seu caráter, nos santificando para sermos finalmente glorificados. Você quer isso para a sua vida? Renda-se ao Senhor. Ainda há tempo de graça. Busque ao Senhor. Esforce-se muito. E não deixe o Espírito Santo extinguir-se no seu coração. Mas receba o Espírito a cada dia, na medida derramada pelo céu. E olha, a medida do recebimento do Espírito Santo está na proporção do nosso esforço da busca, diz o Espírito de profecia. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios. O Espírito Santo não é concedido mais a mim do que a vocês, porque eu sou mais bonita que vocês. Porque eu prego mais que vocês. A porção de cada pessoa é recebida na medida do esforço da busca. Você quer muito do Espírito? Esforce-se muito. Consagre-se mais. E o Senhor brilhará através de você para o mundo. E o mundo glorificará a Deus pela obra que o Espírito Santo fará em você. Em nome de Jesus. Amém.